pessoal, para a gente poder resolver a questão de número 5, uma questão mais elaborada, exige um pouquinho mais de matemática, eu resolvi antes fazer uma revisão contigo aqui. Tá? Uma revisão assim. Ó. Vou imaginar contigo um corpo sobre uma superfície, o corpo está aqui sobre a superfície, e esse corpo aqui é puxado verticalmente pela Terra, pela ação do campo gravitacional, que a gente vai chamar de força-peso. Esse corpo comprime o chão, então o chão reage, empurrando o corpo verticalmente para cima, com a força normal à superfície. Nessas condições em que só há essas duas forças atuando, como o corpo não está caindo, o corpo não está subindo, ele não tem alteração na velocidade nessa direção, a força normal e a força peso são numericamente iguais, certo? Isso é o que acontece nessa situação inicial. Porém, no momento que atuar uma força, por exemplo, nesta direção aqui, passou a atuar uma força F nessa direção, esse corpo é mais comprimido contra o chão. Então, a força normal não é mais igual ao peso, no momento que a força F passou a atuar. Aí, o que vai acontecer? Não vai mudar o peso, mas a compressão sobre o chão vai ser maior. E se tu pensar um pouquinho também, esse corpo vai tender a deslizar para o lado direito. E aí, naturalmente, vai surgir uma força que vai tentar impedir esse deslizamento, que é a força de oposição ou deslizamento, que é a força de atrito. Força de atrito, que eu não sei se é estático máximo ou cinético, eu não sei em que situação o corpo se encontra. O que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte, esta força que foi incrementada aqui, muda essa situação. Muda. Isso aqui muda. Já não vale mais. Não vale mais. Por que não vale mais? Porque esta força F que está aqui incidindo sobre esse corpo forma aqui com uma horizontal um certo ângulo, forma aqui com horizontal um certo ângulo, que eu vou chamar de ângulo θ, e tem um pedaço dessa força, que tende a fazer o corpo deslizar para lá, e outro que comprime o chão. Vou trazer então para cá essa situação. Está aqui a força F lá, que supostamente passou a atuar sobre o corpo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trazer essa força F aqui, só para o lado de baixo, só para a gente poder ficar um pouquinho mais visual para a gente aqui, certo? Ficar um pouquinho mais visual para nós aqui. Então, esse ângulo aqui e este ângulo aqui, tem a mesma medida, certo? São ângulos opostos pelo vértice. Tu enxergas por aqui, faz uma projeção desse vetor sobre o eixo horizontal, que eu vou chamar de eixo X, e vou ter aqui assim o que eu vou chamar de força F na direção X. E eu vou projetar isso aqui, eu vou ter nessa direção um pedaço da força F, que aponta para baixo, que eu vou chamar de FY. Então, esse pedaço FY é o pedaço da força F, que está comprimindo o piso, junto com o peso. E esse pedaço da força F aqui, é o pedaço da força F que está tendendo a fazer o corpo deslizar para a direita, que é o Fx, certo? O Fy e o Fx. Bom, e como é que eu descubro quem é o Fy ou quem é o Fx? Então, vê, se esse aqui é o Fy, esse aqui é o Fy, esse aqui é o Fx, pode ser aqui embaixo, pode ser lá em cima, Fx, esse aqui é a hipotenusa. Quem é a hipotenusa? É o F. E aqui está um ângulo θ. Então, eu posso usar seno, cosseno, o tangente, para poder resolver essa relação aqui. Então, se eu quero saber quem é o Fx, em relação a esse ângulo θ, o Fx é o cateto adjacente. Eu conheço o F, que era o Fx, eu vou trabalhar com o cosseno. O cosseno do ângulo θ é o cateto adjacente ao ângulo θ, Fx, sobre a hipotenusa, F. Então, quem é o Fx? O Fx é o F cosseno de θ. F cosseno de θ. Aí, o Fx. E quem seria o Fy? O Fy vai ser a parte da força que está comprimindo o chão, a parte da força que está comprimindo o solo, junto com o peso. Esse Fy não é nada mais que o cateto oposto ao ângulo θ. Ele mede tanto aqui quanto aqui, então ele é o cateto oposto. Então, se eu quero achar quem é o Fy, conhecendo a hipotenusa e conhecendo querendo o cateto oposto, eu vou ter que trabalhar com o seno. E aí, o seno de θ é o Fy, que é o cateto oposto ao ângulo θ, sobre a hipotenusa, que é o F,
Então, quem seria o Fy? O Fy seria F seno de θ, tá? Então, eu sei que esse Fy aqui tem tamanho, esse tamanho do Fy é F seno de θ. E eu sei que esse Fx tem tamanho F cosseno de θ. E mais, agora nessa situação, assim, tu observas que aqui para baixo está comprimindo a mesa a força peso mais a força Fy. E isso vai ser numericamente igual à força normal. É o que passou a valer agora. E a força Fx, a parte da força F que tende a fazer o corpo a deslizar para a direita, vai ser numericamente igual à força de atrito. Então, essas relações, junto com essas, para nós são relevantes na resolução dessa questão que a gente vai fazer a seguir. Mais ainda, uma outra relação matemática, resgatar alguma coisa da tua matemática, tá? Vamos supor que eu tenha dois triângulos, e esses dois triângulos são semelhantes. O que caracteriza a semelhança de triângulos? Os lados homólogos, os lados opostos a ângulos de mesma medida, são proporcionais. Quer dizer, se esse ângulo tem a mesma medida que esse, este é a mesma medida que esse, este ângulo aqui também tem a mesma medida que esse. E aí esses triângulos são semelhantes. Quer dizer que o lado H dividido pelo lado H', hipotenusa e hipotenusa do outro triângulo, do menor, ó, se eu comecei com um grande, ó, cateto adjacente ao ângulo, θ, tá? Dividido pelo cateto adjacente, linha, que está aqui, é um outro lado, mas eles são proporcionais. E aqui ainda eu tenho, ó, comecei com grande, cateto oposto, dividido pelo cateto oposto, linha, que é esse aqui. O que quer dizer? Vamos supor que esse lado aqui meça 3 e esse lado vai ter que medir 1. Então, se esse lado aqui mede 4, esse aqui, esse é 3, vamos mudar para ficar mais fácil. Vamos supor que este lado aqui mede 3, este lado aqui vai medir 6. Se esse lado aqui mede 4, esse aqui vai medir 8. Se esse lado aqui mede 5, esse aqui vai medir 10. Como é que tu sabe disso? Olha aqui, ó, divide 10 por 5. Quanto é que dá 10 dividido por 5? Dá 2. Então, se esse lado é 6, esse lado aqui vai ter que ser 3. 6 dividido por 3 também dá 2. Se esse lado aqui mede 8, esse lado aqui também vai ter que medir 4. Esse é um triângulo pitagórico, né? Então isso é uma breve revisãozinha na matemática. A seguir, então, vamos trazer a questão de número 5 para resolver usando já essas ferramentas, tá? Só um pouquinho.